Tô com Covid e eu queria compartilhar algumas reflexões que eu tenho tido nesse momento e que a gente pode refletir dessa pandemia, então fica aqui comigo, vamos refletir junto. E aí galera, tudo bem? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Bom, tô com Covid, como eu falei, por isso que o cenário aqui tá um pouquinho diferente. Aqui é a sala da minha casa, né? Já que eu não posso ir lá pro meu produtor gravar porque eu tô em isolamento, decidi gravar um vídeo aqui mesmo. E enfim, né? Não vou ficar falando do Covid, dos sintomas, claro, eu vou falar só um pouquinho, né? Porque eu sei que dá curiosidade. Mas o intuito desse vídeo é levar você a refletir do que talvez essa pandemia realmente nos ensina. O que o Covid você realmente pode estar nos mostrando a respeito de Deus. É um pouco sobre isso que eu queria falar com você. Para começar, eu sei que as pessoas têm muita curiosidade de saber, nossa Vinícius, como é que é o Covid? É ruim mesmo? É só uma gripe? Como é que tem sido? Né? Alguns amigos me perguntaram, mas e aí cara, tu é a primeira pessoa que eu realmente conheço que pegou Covid, como é que é? É ruim mesmo? Bom, comigo, né, começou semana passada, já uns 10 dias atrás, e eu comecei a ter uma sensação de dor de garganta muito leve, assim, sabe aquela sensação que parece que a gente vai ficar doente? Começou assim, aí no dia seguinte uma tossezinha, uma sensação de febre, né, eu sentia como se estivesse febril, mas não era nada muito, assim, uma febre alta, nada, bem leve. E foi assim pelos dias da semana passada. Eu sentia febre, aquela sensação de mal-estar, um pouquinho de dor de garganta, uma tossezinha. E foi assim por alguns dias. Comecei a tomar uns remédios já, né, suspeitando que talvez fosse, já que um funcionário lá da minha loja contraiu Covid. Diante desses sintomas, já comecei a tomar alguns remédios para passar febre e tal, e eu melhorava, né, mas eu já estava suspeitando que fosse Covid, já que um funcionário lá da minha loja tinha contraído. Então, sexta-feira passada eu fiz o teste e deu que realmente era Covid. O engraçado é que desde o final de semana passado, né, logo depois que eu fiz o teste, eu fiquei super bem, assim, quase que sem nenhum sintoma, só parei de sentir cheiro do nada no domingo. Então, desde o domingo passado até hoje eu tô sem sentir cheiro, mas eu tô muito bem, tô praticamente 100%, às vezes dá uma tossezinha, às vezes uma incomodaçãozinha na garganta, mas nada demais. E agora é esperar até o fim do isolamento para eu poder voltar à minha rotina normal. Mas, como eu falei, o intuito desse vídeo não é ficar falando sobre sintomas de Covid, mas eu não sei se você já se perguntou, mas o que será que Deus pode estar querendo ensinar para a humanidade nessa pandemia? Ou melhor, será que realmente Deus está querendo ensinar algo? Ou talvez não seja Deus querendo ensinar, mas o que será que a gente consegue reter de melhor dessa pandemia, desse Covid? E quando eu peguei Covid eu pensei, cara, eu preciso falar sobre isso. É algo que eu já tinha refletido desde o início da pandemia, mas quando eu descobri que eu tava com Covid, eu pensei, cara, agora é a hora de falar. Então eu queria compartilhar com você. Queria te dizer que essa não vai ser mais uma daquelas mensagens de não, vai ficar tudo bem, Deus tá no controle, isso logo passa, uau. Não é bem esse o intuito desse vídeo. O que eu queria te levar a refletir é justamente o contrário disso. Eu queria te levar a refletir na pequenez do ser humano, na pequenez do mundo ao nosso redor, ao ponto de que um vírus microscópio, que é invisível, infinitesimal, consegue parar o mundo, consegue parar governos, consegue parar nações, consegue colapsar economias e destruir empresas gigantescas. Eu queria que você, assim como eu, refletisse na pequenez do ser humano, na pequenez dos governos, na pequenez dos países, na pequenez do mundo. Mais de 200 países, por algo microscópico, decretaram um lockdown global. As pessoas não podiam sair mais de casa. Governos tramando contra governos, guerras frias para conseguir vacinas, empresas gigantescas falindo, milhares de pessoas indo pra rua, milhares de pessoas morrendo por algo que elas nem conseguiam ver. Isso tem que te levar a refletir na pequenez do ser humano, na fragilidade da vida, na fragilidade do mundo e do ser humano. E aí a pergunta que eu te faço é: onde está a tua confiança? Momentos como essa pandemia, momentos como esse de Covid só nos mostram que a nossa confiança não pode estar depositada em nenhum país, em nenhum governo, em nenhuma empresa, em nenhum ente querido, em nenhum bem, porque esse vírus mostrou mais uma vez que tudo isso é pequeno, é fraco e falho e pode cair de uma hora para outra, tudo isso pode colapsar. Onde você tem colocado a tua confiança, a tua dependência? Essa pandemia mostra que se você coloca a tua dependência em qualquer coisa nesse mundo natural que a gente vive, você pode se frustrar, porque tudo pode cair. Mas tem uma coisa só que não pode cair:
Deus. Essa pandemia e o Covid, eles podem abalar tudo: governos, empresas, pessoas, vidas, dinheiro, conquistas, bens, mas não pode abalar Deus. O que eu queria te levar a refletir é: você precisa olhar para o mundo, ver quão frágil o mundo é. Você precisa olhar para si mesmo, ver quão frágil o ser humano é. E você precisa se dar conta de que a gente não pode viver com nossos olhos, com a nossa confiança, a nossa dependência totalmente voltadas para este mundo. Uma pandemia como essa só nos revela a necessidade que nós temos de abraçar algo que está além do mundo, de colocar os nossos olhos em algo que está além desse mundo. É isso que essa pandemia nos revela. Acima de tudo, então, o Covid, essa pandemia, a minha reflexão é que isso tudo aponta para a necessidade que nós temos de ter uma confiança além do que está na Terra, de ter uma dependência de alguém que está além da Terra e da vida humana. Tem uma passagem que eu gosto muito, que está lá em João, no capítulo 17, no versículo 13. Essa passagem é muito legal porque Jesus ele reúne os discípulos para fazer uma oração com os discípulos, e é uma oração de despedida. Porque momentos após isso, Jesus ele vai para o jardim de Getsêmani, e a gente sabe, né? Ele sofre aflição lá no jardim, ele soa gotas como sangue. Logo após, Judas vem e entrega Jesus para ser crucificado. Então essa passagem na qual Jesus ele reúne os discípulos para fazer uma oração de despedida é um pouco antes do maior sofrimento da vida terrena de Jesus. É um pouco antes de Jesus rumar para a cruz e para morrer. E neste capítulo, nesse contexto, tem uma oração que ele faz junto com os discípulos, e ele fala o seguinte, lá no versículo 13: agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Ou seja, ele fala: olha, agora eu vou para ti, Deus, mas eu digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo aqui com eles, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. E essa passagem sempre me chama a atenção, porque mesmo nesse momento de sofrimento, de caos, ali aquela circunstância que eu acabei de falar que Jesus estava, ele fala de plena alegria. De onde é que veio essa plena alegria de Jesus? Essa plena alegria de Jesus é porque ele era um com o Pai, porque mesmo que ele fosse sofrer um monte nos momentos seguintes, ele fosse rumar a própria morte dele, ser crucificado, ele tinha Deus, ele era um com Deus. A plena alegria era o fato de ele saber que ele tinha Deus, que ele estava com Deus, e mais ainda, que mesmo passando por tudo aquilo, finalmente o plano dele ia ser concretizado, que era nos reconciliar a Deus. Era nisso que estava baseada a plena alegria de Jesus. Meu pedido aqui é para que você reflita: aonde que está a tua plena alegria? Aonde que está a tua felicidade? Será que ainda está em algo que esse mundo aqui pode te oferecer, em alguma vida frágil, em algo nesse mundo frágil? Ou será que está naquele que está além disso, assim como era com Jesus? Ou será que a tua plena alegria está no fato de que você, a humanidade, mesmo sendo frágil, mesmo sendo pecadora, merecedora da morte, foi reconectada a Deus que está além disso, através da fé em Jesus? A nossa plena alegria tem que estar nisso, saber que nós, sendo pecadores, frágeis, podres, corruptos, nós fomos reconciliados a Deus através da fé em Jesus, através do arrependimento desse nosso estado. E é aí e por isso nós podemos ser plenamente alegres, porque nós agora temos Deus. Independente do que aconteça aqui, nós temos Deus. Sabe, eu tava vendo uma live essa semana do Paul Washer com Paulo Júnior, dois excelentes pregadores. Eles têm uma mensagem bem forte, mas eu gosto muito deles. E o Paul Washer tava falando que a gente precisa ter muito cuidado para ficar falando nesse tempo de pandemia, mensagens de paz, 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 quando não há paz. E realmente, não há paz para quem ainda não se deu conta que precisa de algo e alguém além desse mundo natural. Realmente não há paz para quem ainda vive com os olhos e dependência em algo que esse mundo e as vidas frágeis nesse mundo podem oferecer. Realmente não há paz para quem ainda não se deu conta do seu estado frágil, pecador, e não se arrependeu disso, para que seja reconectado ao Deus Todo-Poderoso através do sacrifício de Cristo. Essa é a reflexão que eu tinha para trazer pra gente hoje. Eu sei que isso é forte, mas a gente realmente precisa olhar pro nosso estado, olhar pro mundo ao nosso redor e ver que, de fato, a gente precisa de algo que está além disso. A gente precisa olhar: meu Deus, eu sou muito frágil. Se um vírus pode abalar o mundo dessa forma, eu não posso viver com meus olhos, com a minha dependência, com o meu coração voltado para esse mundo. É isso aí, um abraço.